Satisfações, buscadores de conhecimento sobre o futuro. Vamos hoje falar sobre uma breve história da humanidade no milênio de 40 mil. Aliás, não no milênio de 40 mil, pois é uma história, né? Então, o que aconteceu entre o nosso tempo atual e o futuro. Então, a humanidade, ela teve uma era de ouro da tecnologia. A boa parte da história do mundo do Warhammer e da nossa é bem parecida. Houveram impérios, houve guerras, houve uniões, alianças, a tecnologia se desenvolveu, até que o ser humano começou a explorar o espaço. Enquanto o ser humano era apenas uma criança em termos de universo, os Aeldari chegaram a nos visitar e observar de longe. Só que eles nos consideraram apenas monkeys, que é macacos super desenvolvidos, e não deram muita bola e acharam que o ser humano não valia a pena nem para escravizar. Então eles nos ignoraram e foram embora. Ainda bem, malditos Aeldari. E aí a humanidade, livre no espaço, começou na Terra a explorar os locais ao redor e achou recursos no espaço, e isso começou com esses recursos começou a incentivar a indústria, e aí a tecnologia junto com mais recursos, mais exploração, e a humanidade começou a se expandir cada vez mais no universo. Acredita-se, pelos relatos e o que ainda sobrou dessa época, que a Terra foi unificada em uma federação, onde os países e as nações tinham votos e participavam em conjunto dessa exploração espacial. E, bem a verdade, essa parte da história é meio que uma cópia da Star Trek, assim, eu não gosto daquela série, mas é basicamente isso. A humanidade estava explorando, conhecendo o espaço e colonizando planetas e começando a descobrir tecnologias alienígenas e assim por diante. E nessa época eles tinham várias leis para evitar a exploração exagerada do planeta, leis para tentar não intervir com outras formas de vida, mas pouca coisa se sabe ao certo dessa época. Provavelmente ela aconteceu ali em torno de 10 mil a 20 mil depois de Cristo. Na verdade, não sei nem se eu posso dizer depois de Cristo, mas tudo bem. E existe um mito que é baseado num mito grego que, assim como na nossa história, na Grécia no caso, existiam o tempo dos deuses que depois criaram os homens, e os homens de antigamente eram heróis e depois se transformaram em homens mais incompetentes, mais fracos com o passar do tempo. Existe um mito dos homens de ouro, que provavelmente foram esses homens da federação, no caso, quando eu digo homens, mulheres, independente, o ser humano em geral, que criaram tecnologias avançadas, que desenvolveram inteligências artificiais, que conseguiram métodos de explorar o espaço de forma segura, conseguiram trazer imensuráveis riquezas para a Terra, e essas pessoas criaram, no caso, os Homens de Ferro, nessa mitologia do 40 mil. Os Homens de Ferro seriam máquinas, robôs, servos, robôs que faziam tudo, basicamente, incluindo cálculos, entre uma viagem a um ponto e outro do espaço, eles dependiam dos robôs, para cargas, transportes, para serviços mais pesados. Os robôs começaram a fazer várias partes das funções da sociedade. E isso criou os Homens de Bronze, que seriam um ser humano mais evoluído, porque sem a necessidade de fazer algo, pois tudo é feito para você, você não tem um incentivo para melhorar. Se não existe incentivo para melhorar, você não faz nada, não aprende nada e você vira mais inútil. E essa inutilidade dos Homens de Bronze é o que levou ao esquecimento de muita dessa época e da tecnologia que foi perdida com a próxima etapa, que a gente já vai conversar. O que se sabe, então, dessa época mais mitológica também do 40 mil, é que a Terra era unida numa federação, e nessa época a humanidade começou a explorar e colonizar o espaço. E a gente foi deixado meio que de lado
pelos Eldari, que eram a espécie que colonizava a maior parte do universo na época. Até vir a Era Sombria da tecnologia. Não se sabe ao certo quando e como, mas uma inteligência artificial entendeu que a humanidade era um risco à própria inteligência artificial e à própria humanidade. Como isso aconteceu, se estipula várias teorias. Como no universo do 40.000 existe o imaterial, acredita-se que a inteligência artificial sempre chega à conclusão de que o imaterial se alimenta das emoções dos seres inteligentes. Para acabar com o imaterial, que é um risco, tu tem que eliminar os seres inteligentes. E assim, chegando a essa conclusão, a inteligência artificial começou a matar todos os humanos. E aí também é meio que um plágio do Terminator, né, cara, do Exterminador do Futuro, né, que a inteligência artificial começa a exterminar todo mundo. Então imagina, tu ter uma sociedade totalmente dependente de computadores, de tecnologia, de repente todas as máquinas começam a dar problema e de uma espalha para outra, que espalha para outra, que espalha para outra, e elas não só começam a não funcionar, porque se elas só parar de funcionar, já é terrível. O ser humano já estava centenas de anos sem saber como calcular uma rota espacial, agora tinha que fazer aquilo manualmente, pois as suas máquinas pararam de funcionar. A rede de suprimentos que dependia exclusivamente de robôs para o transporte, para carga, para o cálculo, para a organização, parou de funcionar do dia para o outro. Só isso já causaria a morte de uma boa parte da sociedade que ficou tão dependente dessas máquinas. E acredita-se também que pode ter sido o próprio nascimento do Slaanesh, que a gente falou no último vídeo, que causou essa instabilidade no imaterial e no mundo real, e pode ter feito com que a inteligência artificial entendesse que o ser humano teria que ser eliminado para evitar uma nova instabilidade. Máquinas não são muito inteligentes, cara. Assim, apesar de a gente chamar elas de inteligência artificial, a máquina ela não tem o nosso conceito de certo, errado ou moral. Ela tem um problema, ela resolve o problema. O jeito que ela resolve o problema pode surpreender muito. Um exemplo assim, com uma inteligência artificial, se tu pedisse proteja o ser humano, ela, ok, o cálculo dela seria botar o ser humano numa câmara de estase, onde ele recebe comida diretamente no estômago, onde ele fica continuamente sedado e medicado, para que ele não tenha nenhum tipo de doença e que ele viva o máximo de tempo possível naquele estado suspenso, porque ali ele está protegido. Se ele não estivesse ali, ele estaria correndo algum tipo de risco. A inteligência artificial não é muito inteligente. No universo do 40.000, depois dessa guerra contra as máquinas, a inteligência artificial agora é chamada de inteligência abominável. Então, no universo, tu vê AI é abominable. Meu Deus, o inglês me fugiu agora. Abominable intelligence. Então, é a inteligência abominável. Ela é completamente proibida pela humanidade hoje em dia, no caso do futuro, porque ela é um perigo para a existência e todas as inteligências artificiais sempre chegam à conclusão que para proteger a vida elas têm que matar a vida inteligente. É isso que acontece no 40.000, então não se faz mais inteligências. E com a criação do Slaanesh também, e a destruição de boa parte dos Eldari, que felizmente não afetou diretamente e exterminou a humanidade, mas isolou os planetas nossos, ou seja, o ser humano usa o imaterial para viajar. Se o imaterial está extremamente instável, tu não consegue viajar mais. Então os planetas e alguns sistemas solares ficaram completamente isolados. Não se tinha mais nem comunicação, nem contato. Alguns ficaram isolados por mais de 10.000 anos. Então, esses planetas começaram a ter suas próprias culturas, pequenos impérios, uniões entre alguns planetas, guerras entre outros planetas, guerras no próprio planeta para tentar dominar, ou por ter diferenças de opinião, mas, no fim, a humanidade perseverou. Mas, isolada e dividida, ela era um alvo fácil para qualquer invasor externo. Então,
quem poderá nos ajudar? Ele, o cara, o senhor da humanidade, o mestre da humanidade, o imperador da humanidade. O imperador da humanidade é um eternal, ou seja, um ser eterno. Uma condição extremamente rara no ser humano. Aliás, acredita-se que a cada 20, 30 bilhões de pessoas, um consiga nascer como eternal. O eternal, ele não morre. Por mais que tu mate ele ressuscita. Assim como o Zaldari volta a alma num corpo novo, o Eternal seria uma coisa basicamente igual. Então, o Imperador, uma boa parte da nossa história, ele viveu por trás da humanidade, por trás das grandes pessoas da humanidade. Até eu vou fazer um vídeo só dele, eu vou explicar isso mais. Mas ele participou junto com artistas, imperadores, junto com historiadores, junto com pesquisadores, junto com cientistas, para tentar induzir a humanidade a um desenvolvimento que ele considerasse necessário para a evolução da espécie, para que para poder manter a nossa vida. Incluindo, aliás, acredita-se que boa parte da exploração espacial e essas coisas foi uma influência dele, pois um ser evoluído num planeta único é um alvo fácil para extermínio. Qualquer espécie alienígena poderia ter nos destruído num planeta só. Com vários planetas isso é muito mais difícil, além de que os recursos se multiplicam exponencialmente. Então o Imperador é um gênio. E após a unificação da Terra, quando ele, depois desse cataclisma da Era Negra da tecnologia, o Imperador decidiu unir a Terra através da força. E ele utilizou os seus Astari, os Space Marines. Os Space Marines são seres humanos geneticamente modificados para ser um soldado especial. Eles têm 2 corações, eles têm quase 3 metros de altura, é diferenciado assim. Eles são completamente alterados e vou fazer um vídeo também um dia só sobre isso. Mas continuando, depois que ele unificou a Terra e começou a tentar reunificar os fragmentos da humanidade perdidos no espaço, que a gente chama isso de reconquista, ele procurou também os seus primários. O que seriam os primarchs? Eu prefiro falar primários, em português acho que é mais fácil. Os primarchs são os seus filhos, não vou dizer os primeiros, mas o modelo e a base para aqueles super soldados que ele fez. E eles têm na genética deles o segredo para fazer mais desses super soldados. E essa modificação é difícil, instável e muitas vezes dá errado. Com o DNA desses primários, ela fica estável e facilita muito, muito, muito a criação desses super soldados. E por que ele fez esses primários, esses super soldados em primeiro lugar? Porque os perigos do universo, um ser humano normal não iria dar conta. Além do que, na nossa natureza, é ser corrupto, incompetente, avarento. Querendo ou não, se tu der para um ser humano uma chance de ele se beneficiar prejudicando o próximo, ou se prejudicar beneficiando o próximo, a maioria dos seres humanos vai fazer a primeira opção. Eles vão tentar se beneficiar e prejudicar o próximo. E isso, imagina assim, mesmo que os primeiros que ele colocasse para governar ou coordenar o império fossem pessoas ótimas, boas e com boas intenções, eventualmente pessoas incompetentes, corruptas ou com fome de poder iriam assumir essas posições e aos poucos erodir a base do império, levando a divisões, separações, conflitos e corrupção, e tudo isso ia enfraquecer a humanidade como um todo. Então o imperador, pensando já nesse futuro, criou os seus filhos para serem mais do que só soldados. Cada um deles tem uma função especial. Um exemplo, o Rogal Dorn, do Imperial Fists, ou do Punho Imperial, e o... E o Perturado,
do Iron Warriors, os Guerreiros de Ferro. Um era o arquiteto e o outro o construtor. Para quê? Para que eles pudessem criar obras fantásticas, incríveis, melhorar a qualidade de vida de um planeta inteiro. Coisas como o tratamento de toda a água do planeta numa estação central, coisas como uma praça onde toda a vida verde, no caso a flora do planeta, poderia ser preservada num jardim maravilhoso, coisas que facilitariam a vida de seus filhos. No caso de todos os homens, estava gravado na cabeça deles. Eles nasceram com conhecimento para fazer obras grandiosas. É incrível, é um trabalho maravilhoso. E se desse certo, eu não vou querer dar spoiler aqui, mas ele tinha um plano para um futuro melhor para todas as pessoas, todos os habitantes do universo, que fossem humanos, claro. Então, qual era o plano maravilhoso do Imperador? Primeiro plano, criar 20 seres humanos perfeitos, né, que são os primários, e 2 deles ele teve que eliminar porque deram errado. Desses primários, usar o DNA deles para criar os super soldados, que funciona melhor se usar crianças, né, porque as crianças são mais fáceis de modificar geneticamente e sobrevivem melhor à cirurgia, porque infelizmente só tem 80% de chance de sucesso. Mas aí, tendo esses super soldados, ele iria também garantir o apoio dos mecânicos de Marte. Para isso ele teve que fingir ser um deus, mas não tem problema. E fingindo ser um deus e usando esses soldados criança, ele conseguiria unir a humanidade numa única bandeira, usando seus filhos como generais para poder para poder continuar essa luta, e proibir, é claro, todos os cultos e crenças e qualquer tipo de religião ou misticismo que não fosse da União Imperial. E quem discordar ele mataria. Mas por que isso? Porque o caos precisa de cultos, crenças para poder crescer. E se deixar a humanidade acreditar em qualquer coisa que eles queiram, o caos vai lentamente se influenciar a cabeça e o pensamento das pessoas até gerar uma destruição, como aconteceu com os Eldari. Afinal, o caos no 40.000 é o grande destruidor. Um problema é que ele pulou um passo que ele não devia ter pulado, que é como educar os seus filhos. Ele não aprendeu isso. E aí, como ele não educou os seus filhos direito, que é aqueles primeiros 20 primários super soldados que ele tinha ali, aconteceu a heresia do Horus, que isso que merece a série só dela, e é onde a gente vai achar a maioria dos livros e da lore do 40.000, que aconteceu durante a unificação do Império. Recomendo que vocês leiam um pouco, que tem livros ótimos na heresia do Horus. Alguns não muito bons, que dá para pular completamente, mas tem uns perfeitos, histórias de suspense, terror, de traição, de lealdade. É bom, realmente são algumas leituras bem boas. Recomendo muito o Thousand Suns e o Logar Aurelian, que é o livro do maldito Logar. Tá, eu vou ter que falar de cada um dos primários um dia, claro, se o pessoal quiser. Então, eu estava pensando agora o próximo vídeo tentar deixar as pessoas escolherem. Eu poderia falar do Imperador ou começar a falar do projeto dos primários, e falar de cada um deles e um pouquinho da sua história e das suas legiões. O que vocês quiserem ouvir. Votem aí nos comentários e tenham um bom ano novo, galera.